Olá, meus amados em Cristo. Hoje eu quero tratar de um assunto muito polêmico, mais uma vez com vocês, que é a respeito, do tema sobre a serpente no Éden, como eu já trouxe em outro vídeo. E hoje eu quero trazer novamente para todos vocês esse discurso, tá bom? Mas antes da gente entrar aqui em questão, eu queria que você deixasse o seu like, certo? Se inscreva no meu canal, Eliano Souza, e ative lá o sininho das notificações para você ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos que eu estarei postando. E eu quero que você entre comigo aqui no assunto, dessa segunda parte do vídeo, sobre essa trama, essa coisa que os religiosos eles vêm trazendo dentro das suas chamadas igrejas, se é que você entende, e que tem enganado a muita gente. Eu fui enganado, eu vivi muito tempo enganado. Eu digo isso para você porque eu vivi lá. Eu sei um pouco do que aconteceu lá, do que acontece, Não sei tudo, mas um pouco eu sei. E não estou aqui para citar nome de ninguém, nem falar nome de nenhuma denominação, nem instituição nenhuma. Mas eu tenho por direito de falar os erros, as tramas, as mentiras, porque eles usam desta Bíblia que eu tenho, que você tem, que o padre tem, que os pastores têm, todos têm a Bíblia, esta mesma Bíblia. Agora, por que você fica se perguntando, mas por que você está mostrando isso que eles não mostram? É claro que eles não vão mostrar, porque isso rouba o lucro deles, Eles ganham em cima disso, fazem de você comércio, como eu já havia falado em outros vídeos. Comercializam tudo é vendido. Mesmo que você não aceite, eu participei disso, eu pagava tudo. Eram feitas lá reuniões constantes, quase todos os dias, no intuito de arrancar da gente. Fazem campanhas de óleo, de vassoura, de sabonete, de papel, de envelope, de rosa, tudo isso tirando da Bíblia, só que de maneira satânica, de uma maneira barganhada para roubar do povo, e o povo não entende isso. Que hoje na graça de Cristo não se vive mais isso não tem como. E por que eles não pregam a graça de Cristo? Porque a graça de Cristo não barganha com Deus. No Evangelho do Senhor Jesus hoje, não se encontra não tem esse atalho, entendeu? De feitiçaria, onde você fica enfeitiçado, onde você tem que pagar, você precisa fazer para merecer. E a graça de Cristo nós sabemos que é um favor imerecido. Não se precisa fazer nada porque Cristo já fez o sacrifício perfeito. Isso eles não aceitam. Isso eles dizem que é uma graça desgraçada, que não gostam disso, que isso para ele não serve. Não serve mesmo não, porque não tem como ele ganhar dinheiro, não tem como eles arrancar de você. A graça do Senhor Jesus é a nossa maior riqueza, meu amado. É a nossa maior riqueza hoje. Quando você nega essa graça, quando você vive praticando as obras da lei, que hoje é o que a religião evangélica tem feito, que a igreja chamada católica tem feito o tempo todo, no longo desses anos, tem vivido o judaísmo pelo imperador Constantino, quando havia se convertido ao cristianismo, na época. Ele trouxe isso para dentro da igreja, para enganar as pessoas, e tem enganado até hoje. E as religiões evangélicas também trouxeram os mesmos feitos dele. Tem vivido também o judaísmo dentro das igrejas, que não é para viver. Somos brasileiros, somos gentios, não estamos mais sob a lei de Moisés. Já falei isso várias vezes. Estamos na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E isso precisa ser entendido. E eu vou sempre relatar isso. para que você abra seus olhos, para que você acorde, para que você
conheça a graça do nosso Senhor e se liberte dessa religião maligna, do sistema religioso que se expande no mundo inteiro. E não só eu, mas muitos, milhares de outros estão aí denunciando, falando a verdade, como o nosso irmão Geraldo e outro irmão aí da igreja, do Ministério da Graça. Assista os vídeos dele, o irmão Geraldo, o irmão Alfredo Paulo, Davi Vieira, Marcelo Roque, Palhaço Cristão. Todos eles estão aí incluídos nesse feito, nessa missão de revelar as verdades de Cristo na sua palavra para os eleitos, para que você deixe de ser enganado. E como eu relatava da próxima vez, que a serpente no Éden que enganou Eva é uma metáfora, tanto serpente como dragão são metáfora, e isso você precisa entender de uma maneira bem detalhada. Dragão e serpente são metáfora, adjetivo, e diabo e Satanás é opositor, aquele que se opõe. Você não pode ler a Bíblia de maneira literal. Você tem que ler pela graça reveladora de Cristo. Assim você não tem como ser enganado e nem enganar ninguém. Nos disseram o tempo todo que Lúcifer era o anjo que se rebelou no céu, que caiu do céu, que fez uma rebelião no céu e trouxe a terça parte dos anjos. E vou mostrar para você que não é nada disso. Tudo mentira. Não teve rebelião. Como é que Deus, ele sendo soberano, magnífico, onisciente, sabedor de todas as coisas, iria permitir uma rebelião no seu reino? Você permitiria uma rebelião na sua casa, na sua família? Você, seus filhos, sua esposa, seu marido? Será que você não iria saber se seus filhos estariam tramando matar você? Estariam tramando destruir sua família? Claro que saberia. Como é que Deus, sendo nosso Senhor soberano, iria permitir isso? Isso não faz sentido. E é preciso que você entenda isso. Então vamos relatar isso aqui. Como eu já havia dito lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Eva foi enganada pela serpente, que a serpente não era um animal cheio de demônio que falou com ela. Era a mente de Adão. Era a mente de Adão. Porque eles falavam por linguagem de figura. Quando Moisés escreveu esse livro, ele falava com os hebreus, mostrando os detalhes, os desenhos de animais. Por quê? Porque ele não sabia escrever como nós hoje, que temos o nosso alfabeto, a nossa linguagem mais declarada. E como a maioria era analfabeto, né, não sabiam de nada, então não tinha como entender. Então assim Moisés, ele explicava, como Jesus também falou em linguagem de figura, nas suas palavras com os judeus de Jerusalém. Ele falava por meio de parábolas, contando história, para que as pessoas entendessem mais. E isso aconteceu com você também e comigo. Então, essa serpente, como você já viu aqui, como eu já havia falado, que é uma metáfora, que era só uma explicação da mente maligna de Adão, porque só Adão ouviu o que Deus falou. Só Adão estava lá com Deus na hora que Deus colocou ele no jardim. Ele falou: você vai comer de todo fruto, como diz aqui, ó, em Gênesis 2, né, 2, no capítulo 2, no versículo 16, e falou assim o Senhor a Adão, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você vai comer livremente, você vai comer todo o fruto do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não vai comer. Porque no dia em que deles comer, certamente morrerás. Depois foi que Deus fez a Eva, tirando da costela de Adão. Então, se só Adão ouviu Deus falar com ele que não era para comer do fruto, como é que essa serpente aqui, que é um animal, teria esse dom de falar? Que dom é esse? Que falar? Foi o diabo, né? Os pastores dizem que foi o diabo que usou a serpente para enganar você. Como me enganou também. Mas hoje ninguém me engana mais. Hoje eu não como mais desse reggae, meu amigo. Hoje eu estou iluminado pela graça do nosso Senhor Jesus, que vai iluminar você também. Essa serpente aqui, como Moisés não sabia descrever a maldade de Adão, ele falou que era uma serpente, que era a mente de Adão. Como eu já falei, que quando você vê uma mulher brigar com outra,
ou alguém conversa com outra pessoa falando que aquela fulana é como uma cobra ardilosa, aquele é traiçoeira, mulher, como uma cobra. Por quê? Porque cobra é um animal traiçoeiro, é um animal ardiloso, é um animal maligno, um animal astuto. Entendeu? Ele fica ali esperando o momento certo para dar o bote. Assim foi que Moisés descreveu Adão. Porque só Adão ouviu. Só Adão ouviu o que Deus falou. A mulher não ouviu, e serpente não sabe de nada também, que é um animal. Então, para poder Moisés descrever o que era a mente de Adão, falou que foi uma serpente. Porque somente Adão ouviu. O que ele diz aqui, ó? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Comeremos, olha só. Você já viu algum animal comer fruta? Eu nunca vi. Cobra não come fruta. Nunca vi cobra comer manga, laranja, banana. Não, não se come, meu amigo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morras. Para quem foi que Deus falou isso? Deus falou para Adão. Eva não sabia. A serpente, se fosse o animal, não saberia. Então, se essa serpente está falando isso aqui para Eva, isso quer dizer que era quem? Adão. Com sua mente maligna, tentando Eva. Adão tentou Eva. Não foi o diabo que tentou Eva usando a serpente, que nem diz os nossos sabedores aí. Foi Adão. Com sua mente maligna, porque ele foi homicida desde o princípio. Ele foi o filho da perdição. Ele foi mentiroso, pai da mentira, que nem Jesus falou para os fariseus, que eu vou mostrar para você aqui. Porque a semente, a descendência de Eva seria inimiga da descendência da serpente, que é Adão, porque, como diz aqui, ó, no 15 Deus fala assim, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos entender isso. Qual foi o dia que você viu, meu amigo, uma serpente, uma cobra ter descendência que viesse lutar contra os homens, contra a humanidade? Nunca viu isso. Aqui Deus está falando dessa descendência aqui de Adão. Porque quando Adão e a sua mulher tiveram relações, nasceram dois filhos, Caim e Abel. Caim era do maligno, quer dizer, filho de Adão, tinha a mente de Adão, e matou Abel, que era descendente de Eva. A mente de Eva, a mãe de todos os viventes, como diz aqui no vídeo. Eva, porquanto era mãe de todos os viventes, era a semente boa, e a semente maligna era o filho de Adão, como Caim matou Abel, como você pode ver aqui. Porque Caim matou Abel, porque era do maligno. Por quê? Porque vinha da descendência de Adão. E Abel, da descendência de Eva, como Deus fala aqui, ficaram inimigos. E até hoje vem essa inimizade, essa descendência de Adão crescendo no mundo. Esses homens malignos que matam as pessoas, que roubam, que fazem tudo que não presta no mundo, são mentes malignas de Adão. E as pessoas boas, que procuram coisas boas, ajudar umas às outras, são da descendência de Eva. Isso é natural, isso vem acontecendo no mundo. E você pode ter certeza disso. Então, eu quero dizer para você, revelar para você essas verdades, como eu vinha falando, né, no outro vídeo. Vamos ver o que diz aqui em João. O que foi que Deus disse, Jesus falando com os fariseus da época, né? Como eu também até já expliquei sobre isso. Quem eram os fariseus da época, né? Eu expliquei sobre isso. João 8 diz assim, ó, aqui no livro de João, no capítulo 8, eu falei isso outras vezes, eu vou falar de novo, porque Jesus discutindo com os fariseus, que eram as seitas que havia na época de Jesus em Jerusalém, haviam 4 seitas, como eu já havia descrevido uma vez aqui, que é a seita dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos zelotes. E essas seitas, elas viviam cada um de maneira que lhe achavam melhor. Porque
Porque a seita dos fariseus, que Jesus também criticou muito, eles criam na ressurreição, no sacrifício, faziam sacrifício no templo. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Para ele morreu, acabou. Zelotes eram os revoltados, era outra seita, né? Eram os que se rebelavam contra os romanos, como Barrabás, que era um dos zelotes, que quis que Jesus o ajudasse em rebeliões contra os romanos. E os essênios, os separados, né? Eram os que viviam separados do povo, como João Batista, entendeu? Que vivia no deserto. Assim, era outra seita. Mas aqui, Jesus discutindo com os fariseus, ele fala de quem é que eles são filhos. Olha só. Vós tens por pai ao diabo. Que diabo? Diabo de chifre? Hã? Era esse diabo que Jesus estava falando? Não era, meu amigo. Não era. Porque o sistema religioso criou um diabo como um ser, uma criatura de chifre, de cauda, com um garfo na mão, vermelho, não é esse que eles dizem? Mas na Bíblia não fala em diabo de chifre, nem de cauda, e nem não fala do dragão, que é uma metáfora que João usou em Apocalipse para descrever como era mau Herodes, os reis, os imperadores da época. Então ele usava a metáfora para descrever a maldade de alguém, como um dragão vermelho, irado de raiva, que matou muita gente, destruiu muita gente boa. Então esse filho do diabo aqui que Jesus está falando, são filhos de Adão. Ele vai mostrar aqui, ó. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio? Lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher, só viu eles dois. Foi Adão. Adão foi homicida desde o princípio. Foi mau. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Adão foi o primeiro mentiroso, o primeiro que mentiu para a mulher, dizendo que ela podia comer do fruto, que não ia fazer mal nenhum. Ela mentiu ali. Ali foi o pai da mentira. E hoje você sabe que os pastores, né, os evangélicos, os religiosos dizem para a humanidade que o pai da mentira é o diabo, de chifre, o satanás. Não é nada disso, não. O pai da mentira aqui é o homem. O homem com sua mente maligna, que mente para todo mundo. E diz mais. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui Jesus estava falando de Adão. Todos esses que são malignos, que vivem a lei de Moisés, praticando essas leis, são da descendência de Adão, como eram os fariseus da época. Por que isso? Por quê? Por que a semente de a semente de Adão seria maligna e iria ser contra a semente de Eva? Vamos entender. Por que então, quando Deus falou que ela lhe feriria o calcanhar e você feriria a cabeça? Como entender isso? Por quê? Porque quando Judas traiu Jesus, Judas estava ferindo Jesus na cabeça. Estava ferindo Jesus. Aliás, no calcanhar, né? Porque ferir o calcanhar quer dizer traição. É você ser traído. E hoje muita gente é traído. Mulheres traídas pelos seus maridos, maridos traídos pelas suas mulheres, amigos traídos pelos seus amigos. Isso são filhos de Adão, filhos do maligno. Entendeu? Foi isso que Deus falou para Eva. Esta lhe ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Então, quando Judas traiu Jesus, ele estava ferindo o calcanhar de Jesus, que era traído. E Jesus ferindo a sua cabeça, o seu entendimento, que ele não suportou e foi se matar. Entendeu? Isso você pode ver também mais na frente, que eu vou mostrar para você. Por que então isso? Porque foi o que Judas fez, que era descendente do maligno. Entendeu? Aqui no 17,
Ele fala assim, ó, em João 17, ó, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardados aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Quem era o filho da perdição? Judas, que vinha da descendência de Adão, como Deus falou para Eva, que esta lhe feriria o calcanhar e você feriria a cabeça. Quer dizer, aqui Judas, o filho da perdição, feriu o calcanhar de Jesus, traindo ele por 30 moedas, e Jesus lhe feriu a cabeça, a sua consciência, que ele não suportou e foi se matar. Que nem Jesus falou, para que se cumprisse o que está escrito, e se cumpriu. E isso, meu amigo, você vai entender mais ainda na frente. Por quê? Porque Deus, ele fala na sua palavra que ele tem poder sobre o barro, para fazer do mesmo vaso, da mesma Eva, o filho do bem e o filho do mal. Se você não entende isso, está lá em Romanos. Aqui em Romanos, Deus fala isso. Olha só o que diz aqui em Romanos. Em Romanos. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver Romanos 8, então. Romanos 9. Pronto. Deus fala em Romanos 9, 19 o seguinte, ó. Aqui, ó, 21. Romanos 9, 21, Deus fala assim, ó. Vamos lá. Ó, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quer dizer, Deus tem o poder de fazer do mesmo barro dois vasos, tanto para o bem e para o mal, como fez de Eva, que nasceram duas gerações, uma do bem e outra do mal. O próprio Deus fez isso, está aqui dizendo. Está entendendo? Para você ver como é que é. Isso é para que você entenda. E como foi que veio o pecado no mundo? De onde veio o pecado no mundo? Como ele foi homicida desde o princípio, como falou o Senhor Jesus para os fariseus. Muitos dizem que o pecado veio por causa do homem que foi mau, por causa do diabo. Não. Aqui diz o contrário. Em Romanos 5, fala assim, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem. Quem foi o homem? Adão. Por causa de Adão veio o pecado no mundo, que era a serpente, que enganou Eva. Entenda isso. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quer dizer, até a lei. Isso quer dizer que não tendo mais lei, não existe pecado. Como nós hoje, não existe mais pecado hoje porque a lei foi abolida na cruz por Cristo. Existem os erros que você comete na sua carne, que isso lhe causa males e doenças. É isso que você tem que entender. E diz mais no 14, ó, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando fala aqui até Moisés, está falando da lei de Moisés. Era isso que Paulo estava relatando naquela época, que serve para nós hoje. Ele falando, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Se é que você entende. Entendeu? Ó, e fala mais aqui, ó, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão
em vida por um só, Jesus Cristo. Hoje nós reinamos em vida. Hoje não estamos mais, meu amigo, sob a condenação do pecado, porque a lei acabou. Quando você entra nessas chamadas igrejas, esses alçapões que lhe impõem milhões de ordenanças e de atributos que você tem que fazer, tem que pagar o preço. A salvação, meu amado, meu irmão, tem que ser tomada por esforço. Porque Deus tem que pagar isso. Porque você tem que batizar nas águas, tem que dar o dízimo, tem que fazer a campanha. Tudo isso é mentira. Jesus já pagou o preço. Lá na cruz, o Senhor Jesus nos deu essa liberdade. Que Ele diz aqui, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, quer dizer, pelo erro de Adão, a morte reinou no mundo por causa do pecado, pela lei de Moisés, muito mais os que recebem, nós, a abundância da graça, eu, você, todos que nasceram depois da cruz de Cristo para cá, recebemos essa abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Hoje nós reinamos em vida por Cristo Jesus, porque Ele vive em nós. Você não precisa de um pastor, de um bispo, de um padre, para estar lhe ensinando, lhe mostrando o que você tem que fazer, não, meu amigo. Você tem apenas que crer no Senhor Jesus, aceitar o seu sacrifício, obedecer o seu evangelho. E nunca mais você será condenado. Porque você chega numa dessas chamadas igrejas aí perturbado, doente, problemático, lá você recebe um auxílio, uma palavra, toda aquela artimanha, tratam você muito bem, se for possível até banham você, não é verdade? Mas depois condenam você. Eles fazem de tudo para levar você para a igreja deles. Quando você chega lá, você é condenado. Porque você é do diabo. Porque você tem que fazer isso, tem que fazer a campanha, você tem que fazer a corrente da libertação. E você vai fazendo, e nunca se acaba essa corrente dessa libertação. Porque senão você não vai receber a graça de Cristo, você não vai ser salvo, você tem que batizar nas águas, tem que ser dizimista, só é filho de Deus quem é dizimista. E tudo isso eles impõem sobre você, porque isso são arguilhões do mal, para arrancar o que você tem. É assim que você fica preso no sistema religioso, quando você não tem o entendimento da graça de Cristo. Quando você não consegue entender que hoje você reina em vida, na justiça de Deus, pelo sangue de Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. A graça sobre todos, ele fala aqui sobre todos, sobre mim, sobre você, sobre todos. Ele não fala só para alguns, sobre todos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que você tem que viver condenado hoje? Por que você tem que aceitar ser tratado como um filho de Satanás, como um pecador que precisa praticar todas essas obras para receber de Deus a bênção? Está errado, meu amado. Isso é mentira. Isso é mentira para enganar você. O Senhor Jesus já pagou o preço lá na cruz.
Ele cancelou o escrito de dívidas, como eu havia falado em Colossenses. Entendeu? Não existe mais. Você tem que aprender, meu amigo, a viver sobre a graça de Cristo. Entendeu? Você tem que aprender a viver sobre a graça de Cristo, para que você pare de ser enganado. Você pare de ser enganado. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios aqui. Algo interessante também. Mas antes, de 1 Coríntios, eu quero mostrar para vocês aqui, que eu já mostrei em outro vídeo, algo importante sobre a graça de Cristo, que eles não querem que você saiba. E se eles querem que você saiba, não explica, porque você não tem o entendimento. Mas a graça do Senhor Jesus é que nos liberta e que nos salva. Não é pelas obras da lei, é pela graça de Cristo. Porque diz aqui em Romanos 8, presta atenção. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Não existe condenação. Você colhe o que planta. Na graça de Cristo, você sofre por causa dos seus erros. Não é porque você vive em pecado, porque não existe mais pecado. Foi aniquilado na cruz pela lei de Moisés, que era a lei de Moisés, que se regia por ordenanças de condenação. E o nosso Senhor Jesus cravou na cruz isso. Agora é a sua graça. O que faz você sofrer hoje são os seus erros, são as obras da carne que você pratica. Olha só, em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, a nova lei que veio de Cristo Jesus, que não é a lei de Moisés escrita por letra de homem em pedras, não, mas na nossa mente, no nosso coração. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, não vai livrar, já nos livrou. Você está livre de todo mal, de toda condenação. Você não precisa se batizar em água, tomar santa ceia. Você não precisa ser dizimista, você não precisa fazer todas essas artimanhas, todas essas feitiçarias, esses rituais malignos que essas religiões evangélicas têm, impondo sobre você. Não. Você está livre, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo a carne, mas que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está entendendo? Será que você entende? Quando ele fala aqui que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ele está falando a verdade. Porque você só recebe o Espírito de Cristo quando você anda segundo Cristo, obedecendo o seu Evangelho, não segundo a lei de Moisés. Esses que dizem aí que é cheios do Espírito Santo, que só eles podem expulsar demônio, porque você tem que ser consagrado, porque ele expulsa demônio, ele ora e faz cura e milagre, ele só abençoa porque é o pastor, é o bispo, é o levita, é o obreiro, é o missionário, é o presbítero. Só ele tem o poder da unção para expulsar. Nada disso. Diante da lei de Cristo, todos nós que obedecemos ao seu Evangelho, que vivemos segundo ele, temos o mesmo Espírito. Não há diferença, o Espírito é um só. Não tem essa que o fulano foi consagrado, foi ungido e tem mais poder do que eu. Mentira. Isso aí é invenção do homem. Isso aí é religião, é doutrina de homem. São fábulas para enganar você, para que você tenha respeito por eles e você caia nos seus laços, para que você fique preso aos laços dele. E aí faça tudo o que eles desejam. É isso que tem acontecido hoje, viu? Acorda, meu amigo. É hora de ser livre pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não é o batismo em água que livra você do pecado, porque do pecado você já foi livre na cruz de Cristo. Batismo em água é cor da lei, criado pelos judeus. Os romanos adotaram, com a igreja católica, e os evangélicos também. Porque diz aqui, ó, quer ver? Para que você não seja enganado, ele fala assim em Romanos 6, ó. Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele não fala aqui que fomos batizados nas águas. Havia o batismo nas águas? Havia por causa da lei. Naquela época havia a lei de Moisés. O templo ainda estava de pé, então os pactos se cruzavam. Então, havia isso. Mas depois que o templo foi destruído, com a morte de Cristo na cruz, a lei foi abolida, foi destruída. E nós somos batizados com Cristo na cruz, na sua morte. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Não pelo batismo nas águas, na morte de Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando você tem Jesus Cristo na sua vida e obedece aos seus mandamentos, seu evangelho, você vive com Ele diferente. Você tem uma nova vida, não mais sob condenação. Meus amados em Cristo, parem de ser enganados. Parem de se iludir com esses cães gulosos que só vivem a enganar. Você precisa aprender a viver a graça de Cristo. E isso eu vou mostrar para você em outros vídeos mais. Mas aqui fica o meu abraço, tá? Fica os meus agradecimentos. Muito obrigado por tudo. E que a paz de Cristo esteja nos corações de vocês. E eu vou ensinar vocês mais ainda. Aliás, eu não. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo vai me levar a falar para vocês muitas coisas mais. Muito obrigado por tudo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.